Vamos lá de novo. Eu aqui de novo, Júlio da Mecânica e Autoelétrica, para tentar dar uma dica para vocês aqui, que hoje de manhã, mais ou menos umas 6h45 da manhã, uma cliente minha me liga apavorada, impressionada, dizendo que ela tinha cruzado numa poça de água e que o carro dela tinha ficado sem freio e ela chegou a tocar num carro que estava parado na esquina na frente dela. E eu até comentei com ela, não foi poça, né? E confessa, estava alagada a rua. Aí ela pegou e me disse, realmente, seu Júlio, o senhor tem razão, a rua estava alagada. Pois bem, quando você passa numa rua alagada, tá, que não é o certo, não se deve passar em ruas alagadas, mas às vezes a gente encontra um fator diferente na vida da gente que a gente se obriga a passar, que a gente, quando se vê, está no meio da água e não tem como fazer, então tem que ir até o final. Eu recomendo, se a água estiver muito alta, tá, chegando na porta do automóvel, que se pare o automóvel num ponto alto, tá, porque se você continuar pode entrar água no motor, né, por aspiração do automóvel, e quebrar o motor do carro, vai ter um prejuízo bem maior. Então o bom é que se pare. Mas se a água está baixa, está meia roda ali, meio pneuzinho ali, tá, né, passar devagarinho, tá? E quando chegar na esquina, não frear de vez o carro, vai experimentando o freio, vai colocando o pé, dando uma segurada, não deixa para ir frear em cima do outro automóvel que está lá na frente, você vai bater. Por quê? Aí vem a explicação. Isso aqui, como vocês estão vendo, é um tambor de freio e as lonas de freio de um carro que eu substituí, tá? Isso é usado. Bom, o que acontece aqui, ó? Essa lona de freio, ela vai desta forma, tá? Ela vai desta forma aqui, ó, tá? E aqui tem o cilindro de roda, tá? Vou explicar grosseiramente, não vou detalhes como é de verdade, porque não é um vídeo técnico, é um vídeo informativo, tá? E o cilindro empurra ela para cá, ela tem uma escora lá embaixo, entre as duas, empurra ela para cá e essa para lá. O que acontece? Isso aqui está girando com o pneu e isso aqui está parado no prato. Vai parar o carro, vai frear o carro para parar o carro. No caso da lona, tá? A pastilha é um pouco diferente, no freio a disco. O que acontece na água? Entra água aqui dentro. Isso aqui, ó, aqui por fora passa o pneu, nessa extremidade que o pneu fica, ó. Isso aqui está no eixo do carro. Se tu passar numa água funda de rua, né, uma rua que esteja água bem profunda, que entrar água aqui dentro vai molhar tudo isso aqui. Isso aqui freia por atrito. Isso aqui está girando, isso aqui está parado e atrita contra isso e freia por atrito. Se tiver água aqui dentro e molhar isso aqui, normalmente a água de rua ela tem gordura, óleos que tem no esgoto, acaba fazendo o quê? Lubrificando. E isso não vai ter um atrito perfeito, não vai ter um atrito que segure o carro. O que vai acontecer? Isso vai deslizar até secar. Normalmente depois que seca isso aqui tudo, tá, o freio volta ao normal. Então nas primeiras frenagens que você for fazer, vai deslizar. Tanto o cubo com as lonas, quanto as pastilhas. Então por isso que aconteceu isso com a minha cliente. Ela me ligou às 6h45 da manhã para me dizer que tinha passado numa poça d'água e foi frear o carro, ficou sem freio. Porque molhou isso, molhou as pastilhas lá na frente, e o carro dela, então, deslizou, né? Teve um deslizamento de freio, e ela deu um toque, ainda bem que foi um leve toque, ela não estava correndo muito. Aí eu expliquei para ela que ela deveria ter ido mais devagarinho após ter passado na água, para dar tempo disso aqui secar, porque isso aqui está quente, normalmente em 2, 3 freadas que você der no carro, ele vai secar tudo, vai ficar tudo sequinho, tá? Mas volto a frisar lá no início do videozinho. Não se deve passar por dentro de água. Porque você passar dentro de uma rua alagada, não corre só o risco de perder o freio. Você corre o risco de fundir o motor do carro. O carro aspirar a água, tá, para dentro do motor e acabar quebrando o motor do carro e você tendo um prejuízo muito maior. Então, deve se desviar de ruas alagadas, não passar por dentro. Se você vê que a rua está alagada, está muito alta a água, e você vai danificar o seu veículo, você para, sobe numa rampinha de entrada de garagem, ou já um estacionamento, entra no estacionamento, estaciona, e espera um pouco, espera baixar essa água. É como eu falei, se não for como é que eu vou dizer? Se a rua estiver alagada e você vê que vai subir mais água, você vai ficar submerso, o carro todo na água, que você tem que ir embora, você vai ter que andar, você vai ter que sair dali. Então anda bem devagarinho, bota uma primeira marcha, uma segunda marcha, vai bem devagarinho com o carro, para não aspirar água pelo motor, né?
Isso aqui provavelmente vai encher d'água. Então quando você sair dessa água, você vai ter que dar umas freadas para secar isso, experimentando o freio, fazendo testes para ver se o freio já voltou, se ele já secou, se ele voltou a ter a eficiência normal dele. Então muito cuidado com água. Já dizia um amigo meu antigo, um mecânico velho, da velha guarda, carro não é barco, carro é carro, barco é feito para andar na água, carro é feito para andar no seco. Então essas coisas sofrem, né? Então essa é a explicação. Enche d'água, água contaminada com óleo, faz com que a fricção que isso aqui faz perda a eficiência, né? A lona vai tocar aqui, mas não vai fazer esse tambor parar. O tambor vai continuar girando, mesmo que menos do que o normal, mas vai continuar girando. Só vai ter 100% de eficiência no momento que secar isso aqui tudo, que houver uma secagem, né, do tambor, das lonas e da pastilha de freio. Dando seguimento naquele vídeo que eu tinha feito antes, sobre por que não deve se entrar em ruas alagadas com automóvel, eu falei sobre o freio lá, que perde a sua eficiência, né? Agora eu vou falar para vocês a parte do motor, que eu comentei também que danifica o motor, né? Então vamos lá. Olha só, esta mangueira aqui é a que suga ar para dentro da TBI. A TBI suga para a admissão, onde é feita a mistura com combustível para ter aquela mistura ar-combustível, que é a mistura que a gente precisa para fazer a combustão interna do motor, ou seja, o motor funcionar, a explosão. A gasolina não explode se não tiver ar. Então, há uma sucção de ar por essa tubulação, certo? Aqui está o purificador, onde fica o filtro de ar. Muito bem. Nesse caso desse carro aqui, olha onde é que é a tomada de ar. É aqui, tá? Esse aqui é um Agile. Mas no Corsa, por exemplo, essa tomada de ar ela segue aqui e vem aqui, tem um buraco aqui, ela pega aqui e ela suga ar por a grade frontal do carro. O que acontece? Eu tinha uma oficina numa ocasião que era numa rua que era comum alagar, hoje é onde eu estou não alaga. Eu vi as pessoas vindo com o carro em alta velocidade e fazendo aquela famosa marolinha, né? A marolinha d'água, aquela, faz a ondinha d'água. E a ondinha subia por cima do capô. O que acontece? Entrou água aqui. Entrou água aqui, automaticamente a água ia por a tubulação, no caso do Corsa, e no motor. Entra dentro dos cilindros, entrava em grande quantidade, porque aqui a aspiração de ar é quase como se fosse um aspirador de uma casa, chega a grudar a mão ali. E o que acontecia? Dava um famoso calço hidráulico. O que é calço hidráulico? Enche o cilindro d'água, o cilindro sobe para comprimir numa alta velocidade, encontra a água, bate na água, a água se transforma numa pedra, entorta a biela. A biela é o que sustenta o pistão. Assim, ó, para resumir, para leigos, quebra o motor. Tá? Há uma quebra de motor. Há casos que até quebra o bloco do motor e sai o pistão para fora. Tá? Então, voltamos àquela velha, né, história. Não se deve passar dentro de água. Por que andar devagar? Aquilo que eu falei. Você não corre o risco de, numa freada, não ter eficiência do freio e bater o carro. E você não corre o risco de fazer a marolinha. Se a água estiver baixa, a água estiver aqui, ó, vamos fazer uma comparação. Aqui, ó, abaixo do parafuso da roda, tá abaixo do para-choque. Se você não correr, não vai formar marolinha. Né? Então bota uma primeirinha, uma segunda, anda devagarinho. Né? Se a água estiver aqui, tá, já começou a ficar perigoso. Porque a água está no nível do para-choque. Ou seja, o para-choque vai fazer a água subir e chegar na grade. Tá? Vai fazer a famosa marola, a onda, e a onda vai subir e vai chegar na grade. Aí você corre o risco de ter uma quebra do motor. Então por isso que eu volto a frisar. A água e carro não dá certo. É duas coisas que não dão certo. Claro, né? Como eu falei no início do vídeo, se for obrigado a fazer, não tem saída. Você está preso ali, tem que sair dali, está com uma criança dentro do colo do carro, não pode sair pelo meio da água com a criança, tem muita água. Gata uma primeira, vai devagarinho e reza para que tudo dê certo e você saia dali. E muito cuidado após sair dali com a primeira freada, as primeiras 3, 4 freadas, até secar os freios. Porque praticamente você vai ter um freio a 30%, um freio de 100% ele vai estar a 30% ou 20%. Vai estar bem ruim, ok? Espero ter ajudado com esse vídeo. Vou recomendar essa minha cliente que me fez essa pergunta às 6h45 da manhã
para ela olhar esse vídeo, que esse vídeo interessa muito a ela. Um abraço a todos, tomem cuidado, cuidem dos seus automóveis. Estou aqui para responder a perguntas de vocês, tem aí como fazer pergunta no canal. Só fazer pergunta, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar de boa vontade. Obrigado a todos.